Então, pessoal, à medida que vocês forem trabalhando na área, vai chegar um momento onde vocês vão encontrar a necessidade de adquirir seu próprio material. Isso tem a ver porque um bartender, né, ele precisa de uma saída rápida de coquetéis. E os utensílios, eles te facilitam em determinados pontos, né? À medida que você vai trabalhando, vai desenvolvendo um perfil de trabalho, um utensílio sendo seu, onde você já tem domínio sobre ele, vai te facilitar na execução de um coquetel, independente do lugar onde você esteja, tá? Diante disso, a gente vai trabalhar com diversos tipos de utensílios diferentes, né? Pensando em abrir garrafas, no que diz respeito a cortes e descascar frutas, né? E manuseios de líquidos, tá bom? Então envolve liquidificador, por exemplo, bailarina para misturar bebidas, tudo que tem a ver com processamento de líquidos é o que o bartender vai utilizar em maior parte, ok? Vou então falar para vocês de utensílio por utensílio, vou passar para vocês manusearem, verem como é que ele funciona, tá bom? Espremedor de limão manual, tá? Normalmente utilizado por limão Tahiti, porque ele permite o formato do abridor, do descascador, ok? A boa parte dos utensílios vocês vão perceber que são de aço inox, porque é muito interessante que o bartender deixe os utensílios de molho em cloro de um trabalho para outro, tá bom? Para manter eles em perfeito estado. Esse é um descascador, um espremedor de limão. Tá? Pá de gelo, né? Também é um utensílio que o bartender vai utilizar muito, principalmente quando você precisa pegar uma grande quantidade de gelo de uma vez só. Tá bom? Ela facilita e deixa mais ágil a saída de coquetel, porque gelo é um ingrediente que a gente usa muito na coquetelaria, tá? Saca-rolhas. Em algum momento pode ser que vocês precisem abrir um vinho e aí vocês vão precisar de um saca-rolhas, tá? Isso vai depender muito do tipo de bar que vocês estão trabalhando, tá bom? Mas para quem, por exemplo, vai trabalhar num wine bar, vai precisar de ter um saca-rolhas sempre à mão, né? Esse aqui, Luan, vamos ver. Todo mundo já pegou ele? Peneira. A peneira de bar, ela serve para coar líquidos, né, diretamente para a taça, quando a gente preza por limpidez na taça, né? Um líquido sem turbidez, sem nada sólido, a gente vai utilizar de peneira, tá? Junto com ela existe um outro tipo de peneira de bar. Vocês estão prestando atenção aqui em mim? Sim. Arthur, Ana? Sim. Esse é outro tipo de peneira, Ana. É uma peneira de coqueteleira. A gente chama ela de strainer. É um coador de coqueteleira, tá? O strainer funciona em conjunto com a coqueteleira, barrando. Quando a gente, por exemplo, tem aqui dentro líquido e gelo, né, e a gente quer passar apenas o líquido para a taça, a gente vai utilizar desse coador. Essas molinhas, elas servem para se acoplar em diversos tamanhos diferentes, ó. Então percebam que dá para colocar aqui, mesmo que seja uma voltinha mais estreita, ela se adapta e encaixa por causa dessa molinha, ok? Então parece um gatinho, né? Esse é o strainer. Strainer. Aqui, P. Vamos falar comigo, strainer. P. Strainer. Strainer. Arthur, como é que fala isso? Leão. Como é que chama isso? Parece de leão. Hã? Parece leão. Leão. Juba. Ajuda o leão. Leão. Parece. É o strainer. Trainer. Strainer. Vamos lá. Chique, viu? Dosadores. Chique. Eu não trouxe todos os modelos aqui, mas tem alguns, tá? Esse aqui é um dosador de 50, 25. Vocês podem perceber que ele tem uma marcação aqui, ó, dentro da parede dele, tá? Chama-se de dosador graduado. E esse é um outro modelo pra vocês verem. Esse é de 60 e 40. 60 ml e 40. O 60 é a parte grande e o 40 o pequenininho. Abridor de latas e garrafas, tá? É uma coisa que vocês podem chegar a precisar também, para abrir uma lata de compota, né? Então, também é muito interessante que seja de inox, porque a gente vai lavar ele com frequência.
Isso aqui, ó, é o que a gente chama de speed opener, tá? Rafa, tá comigo? Arthur, tá comigo? Lucas, Arthur, tá comigo? Claro. Ana? Isso aqui, ó, é um abridor rápido. No inglês ele chama de speed opener. Ele serve para quê? Esse lado serve para abrir garrafas de vodka, garrafas de whisky. Tá? As garrafas, em boa parte, né, no modelo de importação, ela tem um lacre de segurança, tá? Com garrafas de vodka. E essa parte redonda serve para abrir esse tipo de lacre. Okay? É um redutor de fluxo de bebidas. E aqui para abrir garrafa normalmente. Eles chamam speed opener porque a gente consegue abrir várias garrafas de uma maneira mais rápida. Ele é indicado para quem trabalha, por exemplo, num bar que vende cervejas, tá? E aí você pode... Eu, por exemplo, aqui no Mission trabalho com ele no bolso de trás. Eu tenho a oportunidade de abrir rápido e guardar ele facilmente também. Tá? Então, esse é o speed opener. Passa atrás de mim. Descascador de frutas, tá? Esse é um descascador que tira a pele das frutas. Quando a gente precisa, por exemplo, de uma casca de limão, a gente pode utilizar dele. Interessante. Esse é um descascador de limão. Você pega a fruta, vamos mostrar pra vocês. Arthur, você pega a fruta e consegue tirar a casca dela. Tá bom? Nós vamos depois usar tudo, né, Cássio? Macerador, tá? O macerador, no caso das caipes, por exemplo, serve para a gente processar as frutas, né? Triturar essas frutas. Esse aqui, inclusive, tem um lado que serve realmente para triturar, né? E outro apenas para pressionar uma superfície mais lisa, né? Para usar, por exemplo, com hortelã, tá bom? Ele se chama macerador e não socador, não é à toa, tá? Provavelmente você já deve ter visto a mãe de vocês fazendo alho, né? Socando alho, fazendo assim, ó. Só que esse tipo de coisa dificilmente vai acontecer em um bar. É muito difícil a gente ter o hábito de socar as coisas. Então o nome disso não é socador, e sim macerador. Porque boa parte do tempo no bar, o movimento que você vai fazer é esse, o movimento de macerar, tá? Pressionar. E não o de socar, igual a gente vê no caso do alho. Beleza? Até porque o barulho incomoda também, olha. Isso no bar não soa muito bem. Isso aqui é uma bomba de chimarrão. Trouxe só para vocês verem mesmo. Tá? Dificilmente nós vamos utilizar no bar, mas você pode, por exemplo, posicionar ela num coquetel que tenha hortelã, por exemplo, ou que tenha o próprio chamate, tudo vai depender da temática dele. Colher bailarina. A colher bailarina, isso mesmo. Ela se chama assim pelo tamanho dela, que ela é bem alta, né? E porque a gente vai utilizar ela em boa parte para fazer coquetéis mexidos ou utilização em coqueteleira, tá? Então vocês podem perceber que são superfícies, são expedientes altos, né? Um pouquinho pra trás, Aninha. A colher bailarina, ela se chama assim porque ela acaba por rodar dentro do coquetel. Percebe aquilo que existe? Ela fica girando. A gente usa ela para esse movimento. Essa aqui, inclusive, né, ela tem um formato que ajuda na hora de girar ela dentro de algum copo. Tá? E detalhe interessante que eu vou ensinar vocês a fazerem é a não usar ela assim, ó. E sim dessa forma, onde as costas da colher passam na parede do copo. Tá? Então ela gira assim, ó. Se vocês olharem aqui para dentro, ela faz esse movimento, ok? E não esse aqui, ó. É diferente, tá? Ela é bailarina. Para quem trabalha em wine bar também, isso aqui é um ótimo utensílio. Isso aqui é um corta-lacres, tá? Isso. Vocês lembram quando vocês aprenderam a abrir garrafas de vinho que tinha um lacre em cima? Você tem que tirar a faquinha e cortar? Isso aqui substitui aquilo, né? Teoricamente, porque aquele abridor de garrafa que vocês têm, você consegue cortar onde você bem entender. Nesse aqui, pelo contrário, você vai posicionar ele apenas no bico da garrafa, ele tira só a tampinha mesmo, tá? Ele tem 4 lâminas aqui, ó.
onde você pode posicionar ele no bico de uma garrafa e girar e cortar o lacre, tá? Um corta-lacre de vinhos. Esse é um outro modelo de abridor de garrafas, tá? Um pouco menos usual, mas tem a mesma função. Isso aqui, ó, a gente chama de zester. Zester é um utensílio utilizado para tirar cascas de cítricos, tá? Ou filetes de outras frutas, tá? Aqui, ó, eu tenho 5 lâminas, né? Formato arredondado, onde eu passo na... Posso pegar um limãozinho daquele? Sim. Aqui, ó. Deixa um cupim. Passa Parece. pra- Perceba que a casca do limão, ela tem uma substância, né? Um óleo na própria casca, que a gente consegue utilizar na cutelaria, tá? Esse utensílio serve para tirar filetes. Então eu vou posicionar ele aqui, ó. Tá? Raspas de casca de limão. E ele tem essa função. Passar aqui pra vocês verem. Eu não tenho um mixing glass de vidro, tá? Eu já quebrei vários. Esse aqui é um de plástico mesmo, tá? Mas cabe pra gente entender o formato, tá? Mixing glass é um copo de bar, mas na verdade ele é de vidro, tá? Que é só pra indicar pra vocês o modelo mesmo, tá? É um copo utilizado para fazer os coquetéis mexidos, tá? Então a gente vai utilizar ele em conjunto com a colher bailarina. Ó, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, tá? Na segunda parte da aula, mas eles servem para os coquetéis mexidos. Então nós vamos separar eles aqui no Mixing Glass. Faca tradicional de ofício, tá? A gente corta diversos tipos de frutas, então é muito interessante que ela esteja sempre amolada. Boleador de sorvete. A gente precisa fazer algum coquetel com sorvete, um shake, um smoothie, e aí vai. Isso aqui, ó, é um aferidor de doses. Para que serve um aferidor de doses? Quando o bartender começa a trabalhar com biqueira, né? A gente coloca a biqueira na garrafa para servir, no lugar de usar um dosador. O bartender ele precisa de saber a dosagem de qual é salteado. E esse é um utensílio que serve para você treinar a medir a sua dosagem, tá? Então eu tenho aqui ele normalmente é utilizado da seguinte forma: eu coloco ele dentro da coqueteleira, vou usar minha biqueira para fazer a dosagem, vou contar e depois eu uso ele para conferir se a dosagem que eu tô dosando está certinha, tá? Ele tem duas medidas, eu olho e consigo saber quantos ml que tem de fato na dosagem, tá? Isso aqui, ó, é um tapete de bar, bar mat, em inglês. Ele serve para preparar, para que a gente possa preparar coquetéis ou servir bebidas, né? Quando não pode molhar, a gente não quer ter o trabalho de limpar várias vezes a estação, a gente posiciona o tapete de bar e ele retém os líquidos, tá? Ele tem uma estrutura que permite a absorção de líquidos, não deixa derramar nem fazer bagunça, tá bem? É só para vocês verem. Perceba a textura dele, perceba a profundidade. Passa aí para trás. Viu, Arthur? Esse utensílio se chama Story Pour, né? Mas é nada mais do que uma garrafa para armazenar líquidos dentro do bar. Você pode usar para suco, para xarope. E ela é prática e própria para bar, porque aqui eu não estou sem ela, mas existe uma tampinha que vem no próprio kit, né? E uma garrafa que você pode adicionar um suco e depois posicionar essa tampa que sai e volta de uma maneira mais fácil. Tá bom? Muito bom para repor de maneira rápida. Isso é muito interessante. Coqueteleira, tá?
Tô aqui com dois tipos de coqueteleira para vocês. A gente chama a coqueteleira também de shaker, tá? Vai ter a intenção de fazer os coquetéis que são batidos, tá? A gente pode utilizar a coqueteleira com gelo ou sem gelo, né? Sem gelo chama dry shake, nós vamos trabalhar nas aulas, tá bom? E ela é utilizada em conjunto com o mini tin. Mini tin é o nome desse copo de alumínio. É a tampa de coqueteleira de Boston, tá? Se utiliza dessa forma, tá? Coloca os dois juntos, aplica uma pressão, consigo fazer o trabalho de bater uma bebida aqui dentro, tá? Detalhe interessante que vocês vão perceber, coloquem os dois um dentro do outro, vocês vão ver que eles não travam totalmente, tá? Só que a coqueteleira ela é de inox por um motivo muito simples. Na medida que eu coloco o gelo aqui dentro, né, a coqueteleira ela se contrai e assim ela trava, né? Não é assim que funciona. Ela trava a partir do momento que eu tiver gelo aqui dentro, tá? Então sempre que vocês forem, por exemplo, fazer um coquetel sem gelo, é interessante ter muita atenção e bater com bastante força para ela não abrir. Uma coisa que a gente vai trabalhar que normalmente é uma primeira dificuldade. Como abrir a coqueteleira depois que ela fechou? Porque ela para e trava aqui e não abre fácil, né? Nós vamos aplicar um golpe utilizando essa parte da mão na parte mais aberta da coqueteleira ou aqui na lateral, tá? Então, por exemplo, observando esse formato, lugares bons de se abrir, se dar esse golpe para abrir a coqueteleira seria aqui na frente, esse espaço mais vazado, e aqui do lado, tá bom? Esse é um outro modelo, tem o mesmo sentido, porém com uma diferença. Ele tem uma peneirinha já acoplada na própria tampa da coqueteleira, tá? Esse é o formato dela, tá? Então tem o mesmo sentido, só que não vai ter dois copos, um copo auxiliar ali bonitinho, como a coqueteleira de Boston, tá? E ela tem a mesma função. E por último, mais ou menos importante, funil, que a gente vai utilizar para repor nossas garrafas. Tá bom? É isso aí. Agora vamos praticar.